Bom, professor Wilson, professor de Biologia, ensino médio, vamos começar uma aula para Enem, para cursinho, ou até mesmo para que você acompanhe as aulas no decorrer do ano letivo. Então, a aula de hoje é o primeiro assunto que se trata a respeito da vida, que é falar sobre célula. Então, a nossa aula de hoje é sobre citologia, aula de biologia, professor Wilson, assunto citologia, anatomia e fisiologia celular. Então nós vamos falar sobre como a célula é formada e como ela funciona. Quais são as partes que fazem essa célula funcionar. Primeiro ponto, nós podemos dizer que a célula ela é constituída de vários átomos. Esses átomos vão constituir os elementos químicos que vão constituir as moléculas das substâncias químicas que contém na célula. São de dois tipos, substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas. As substâncias orgânicas são aquelas que possuem carbono na sua fórmula química e têm moléculas maiores e complexas. As substâncias inorgânicas são aquelas que não contêm carbono na fórmula e têm moléculas pequenas e curtas. A anatomia celular. Nesse slide nós estamos mostrando uma figura de célula onde existem todas as organelas que compõem uma célula, a célula inteira, né? E nós podemos dizer que essa célula, como nós podemos classificá-la com a presença ou não do núcleo, essa é uma célula eucarionte ou eucariótica. Por quê? Essa célula já apresenta um núcleo específico, um núcleo separado, um núcleo identificado no interior da célula. Além do núcleo, né, ela tem a membrana nuclear, que é a carioteca, por isso célula eucarionte, pós-carioteca, tá bom? A membrana de fora para dentro, vamos trabalhar com os conteúdos. A membrana plasmática, ela é uma substância, ela é uma parte lipoproteica, gordura e proteína, e ela tem microvilosidades, tem microfilamentos, filamentos intermediários e microtubos, que vão fazer a identificação das substâncias que estão fora da célula e permitir a passagem. Aqui seria, por exemplo, a porta de entrada das substâncias que vão nutrir a célula para que ela possa produzir energia. E algumas organelas, né, que existem dentro da célula, assim como o nosso corpo possui vários órgãos, a célula possui várias organelas que fazem a função que a célula necessita para que o nosso organismo funcione. Que função é essa? Produzir energia, absorver substâncias primeiro, né? Depois produzir energia e liberar essa energia para o organismo inteiro e fazer com que o organismo funcione. Algumas das organelas eu vou citar agora de princípio e depois nós vamos confirmando no decorrer da aula. Primeiro, vamos falar sobre mitocôndrias. O papel principal das mitocôndrias é fazer com que ocorra a respiração celular para produzir energia, já que o oxigênio absorvido ele é fundamental para que haja combustão, o aquecimento e a produção dessas substâncias que vão ser absorvidas em energia. Então, a produção de energia ocorre aqui. E a partir do momento em que a energia é produzida pela combustão, libera gás carbônico, que depois cai na corrente sanguínea e vai para os pulmões para serem eliminados. Depois nós temos o retículo endoplasmático, que se divide em duas partes. O liso, que produz lipídios para compor as membranas celulares, tanto a carioteca quanto a membrana plasmática, e o retículo endoplasmático rugoso, que vai sintetizar proteínas e, além disso, vai fazer o dobramento
dessa substância produzida, que é a proteína, e vai fazer com que ela seja transportada para outras partes da célula. Depois, o complexo de Golgi, ou aparelho de Golgi, que é formado por bolsas de pequenos discos aglomerados, né, formando bolsas membranosas, e tem a função de modificar e armazenar e exportar proteínas e sintetizadas pelo retículo endoplasmático rugoso. Então, vimos aqui a primeira parte, vamos confirmar essas funções nos próximos slides, conforme vem aqui. Mitocôndrias, repetindo, função principal é realizar a respiração celular, que produz a maior parte da energia utilizada nas funções vitais da célula. O retículo endoplasmático, que é dividido em rugoso e liso. O REL, que é o liso, é responsável por produzir lipídios que irão compor as membranas celulares. E a função principal do retículo endoplasmático rugoso, que é o RER, é realizar a síntese proteica, ou a síntese de proteína, além de participar do seu dobramento e transportar essas proteínas que vão ser sintetizadas para outras partes da célula, para que ela possa funcionar normalmente. Aparelho de Golgi, ou ainda chamado de complexo de Golgi, ou ainda complexo golgiense. É composto por discos achatados e empilhados, formados por espécies de bolsas membranosas. E o que o aparelho vai fazer? Suas funções são de modificar, armazenar e exportar proteínas sintetizadas no RER. Algumas dessas proteínas são glicolizadas, ou seja, sofrem reação de adição de um açúcar no retículo endoplasmático e no Golgi. O processo é completado. Caso contrário, essas proteínas podem ser inativas. Além disso, o aparelho de Golgi produz vesículas que brotam e se soltam, originando lisossomos primários. No momento em que esses lisossomos primários se fundem ou se juntam aos endossomas, eles vão formar vacúolos digestórios, ou os lisossomos secundários. Então, os lisossomos são utilizados, são substituídos ou, vamos dizer assim, evoluídos conforme se fundem com endossomas. E para que servem os lisossomos? A função principal é digerir moléculas orgânicas como lipídios, carboidratos, proteínas e ácidos nucleicos. No caso, DNA, ácido desoxirribonucleico, e o RNA, ácido ribonucleico. Peroxissomos, os peroxissomos, que são outras organelas. Eles são pequenas organelas membranosas que contêm no seu interior enzimas oxidases e estão presentes em células animais e vegetais. A principal função é oxidar os ácidos graxos para a síntese de colesterol e também para serem usados como matéria-prima na respiração celular. Estão presentes em grande quantidade nas células do rim e nas células do fígado, onde realizam o efeito tóxico de substâncias como o álcool e também participam da produção de sais biliares. Na reação de oxidação é produzido o peróxido de hidrogênio, o qual dá o nome à organela que produz esse peróxido. As organelas que estão presentes nas células vegetais. Os vacúolos, por exemplo, são muito comuns nas células vegetais, nas quais tem função de reserva de substâncias como a seiva, que atuam no mecanismo de pressão osmótica, que faz com que o líquido possa entrar na célula, a água possa entrar na célula vegetal,
causando então a rigidez dos tecidos vegetais, tornando a planta ereta, por exemplo. Em organismos procariontes, também há vacúolos, com função de armazenamento, ingestão, digestão e eliminação de substâncias. Os plastos, que vão dar origem à coloração dos tecidos vegetais. Eles são organelas presentes apenas em células vegetais e de algas. Podem ser de 3 tipos básicos: os leucoplastos, os cromoplastos e os cloroplastos. Todos esses plastos se originam a partir de pequenas vesículas presentes nas células embrionárias das plantas. Os proplastos, que são os embriões celulares, eles são incolores. Quando maduros, adquirem cor de acordo com o tipo de pigmento que contém e são capazes de se autoduplicar. Além de terem a capacidade de se transformarem um no outro. Além disso, por exemplo, né, um cromoplasto ele pode se tornar um cloroplasto ou um leucoplasto, ou vice-versa. O contrário também acontece. Veja a seguir sobre cada um desses plastos. O leucoplasto não tem cor, né, e armazenam amido, que são reserva de energia ou reserva energética, e estão presentes em alguns tipos de raízes e caules. Os cromoplastos são responsáveis pela cor do fruto, flores e folhas, e também de raízes como a cenoura, a beterraba, e existem os xantoplastos amarelos e os eritoplastos vermelhos. Os cloroplastos possuem cor verde por causa da clorofila, responsável pela absorção da luz solar e da transformação, da ocorrência da transformação de substâncias orgânicas em substâncias energéticas, no caso, a digestão celular dos vegetais, que é a fotossíntese. E a forma e o tamanho das organelas que estão presentes nas células vegetais vai variar conforme o tipo de célula e de organismo em que se encontram. Nesse slide de fundo, nós temos uma bactéria que é formada por células procariontes, células que não possuem núcleo definido, e é sobre isso que nós vamos falar logo em seguida. Primeiro, função de fora para dentro, função das 3 partes principais da célula: membrana, citoplasma e núcleo. A função da membrana é reconhecer, selecionar e deixar substâncias orgânicas e inorgânicas que estão fora da célula entrarem na célula. Então, a membrana celular é a porta de entrada para essas substâncias. Ela vai selecionar e permitir ou não que determinada substância penetre no citoplasma celular. Logo em seguida, nós temos o citoplasma, onde estão todas as organelas que foram citadas nos slides anteriores, e o papel principal do citoplasma é fazer com que essas organelas funcionem e produzam a energia conforme o slide está mostrando. As substâncias vão penetrar pela membrana plasmática e serem transformadas em energia, e essas organelas também vão absorver e liberar os gases respiratórios. Entra oxigênio e sai gás carbônico, da mesma maneira que acontece no nosso organismo. Inspiramos o oxigênio, ele vai para dentro do nosso organismo para realmente trabalhar dentro da célula, produzindo energia, e a produção dessa energia dentro da célula vai liberar o gás carbônico, que nós vamos expirar nos movimentos respiratórios. Depois, última parte, é o núcleo da célula,
né, de fora para dentro, as células eucariontes, que têm núcleo, e o papel, a função principal do núcleo celular é reserva de material genético, né, DNA e RNA, que vão produzir os genes que vão se locar nos cromossomos. Então, dentro do núcleo da célula, o que nós vamos encontrar? Cromossomos, quando a célula é haploide, tem apenas 23 cromossomos, não tem pares cromossômicos, e quando a célula é diploide, ela vai ter 46 cromossomos ou 23 pares dos mesmos. Resumindo, a função de cada parte da célula. A membrana celular possui a função de revestir a célula e controlar a entrada e saída de substâncias, de modo que assim torna-se possível suprir as demandas específicas da célula, devido a essa seletividade. Citoplasma é responsável por ser a região onde as organelas estão presentes, e nele encontramos as mais diversas substâncias que vão ser transformadas logo em seguida em energia. O núcleo possui a importante função de armazenar o material genético, bem como coordenar a síntese de aminoácidos e, posteriormente, proteínas, devido à regulação na produção que ocorre através dos ácidos nucleicos, DNA e RNA. As células presentes nos seres vivos, que são de duas formas, né? Eucariontes e procariontes. As células eucariontes são aquelas que possuem um núcleo definido, com uma carioteca, e as células procariontes são aquelas que não possuem esse núcleo definido. O material genético da célula procarionte está diluído no citoplasma. Uma célula procarionte, uma euglena, veja que não tem núcleo, o material genético se encontra aí no citoplasma, é uma célula mais simples que a procarionte, que a eucarionte. Então essa célula é a célula procarionte, antes carioteca, antes do núcleo definido. Em seguida, no slide, nós temos a imagem de uma célula eucarionte, que já tem um núcleo definido, com os cromossomos, com o material genético todo envolvido no interior e protegido no interior desse núcleo. Logo em seguida, nós vamos, resumidamente, trabalhar uma questão de Enem dentro de todo esse conteúdo que foi passado para vocês agora. A primeira questão, que é a única que nós vamos ter nesse vídeo, depois nós vamos passar um outro vídeo com mais algumas questões que envolvam a citologia. Então, esse exercício diz: a estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgenes em cloroplastos em substituição à metodologia clássica de inserção de transgene no núcleo da célula hospedeira, resulta no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes com diversas finalidades biotecnológicas. Para transformar uma planta, fazer com que essa planta seja transgênica, então se utiliza tecnologia ou biotecnologia. O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizada para produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucariontes não fotossintetizantes. O primeiro é para plantas e o segundo para, vamos dizer assim, animais ou seres que não são produtores. Como as leveduras, que são usadas, bactérias especificamente, que são usadas para a produção comercial de várias proteínas recombinantes, que podem ser cultivadas em grandes fermentadores. A questão é,
Considerando a estratégia metodológica descrita acima, qual organela celular poderia ser utilizada para a inserção de transgênicos em leveduras? Letra A, lisossomo, essa organela. Letra B, mitocôndria, essa organela. Letra C, peroxissomo. Letra D, complexo golgiense. E letra E, retículo endoplasmático. Baseados na explicação e ouvindo todas as funções específicas das organelas celulares, qual dessas organelas é responsável por esse trabalho de transformação ou de transgênicos, né? De transformar, de fazer a transgênese em leveduras. Qual dessas organelas? Se nós observarmos e ouvirmos, e você pode voltar o slide quantas vezes você quiser para você poder responder as questões, nós diríamos que seriam os lisossomos, porque eles sintetizam substâncias orgânicas, como por exemplo, ácidos nucleicos. Esta aula nós vamos parando por aqui. Eu vou postar logo em seguida um novo vídeo com algumas outras questões envolvendo essa aula sobre citologia. Logo nós vamos trabalhar outras questões para poder ajudar você na sequência dos seus estudos, de primeiro, de segundo ou de terceiro ano do ensino médio, tá certo? A nossa intenção é ajudar. Então, esse foi mais um vídeo do canal do professor Wilson, professor de biologia, professor de física também. Então tem alguns vídeos nossos que vocês vão observar lá que fala sobre física e os vídeos que falam sobre biologia. Agradeço aí a paciência, a interação de vocês. Se vocês gostarem, podem comentar o vídeo, ou se não gostarem também, se acharem que precisa de alguma coisa para melhorar, aceito sugestões. Professor Wilson, professor de biologia, professor de ensino médio e ensino fundamental. Muito obrigado pela paciência de vocês e até o próximo vídeo.